Você acompanha agora o podcast Propósito, apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. A New Life Odontologia está completando 12 anos no mercado odontológico e já realizou o sonho de implante dentário em mais de 20 mil pessoas. A New Life é especializada em implantes, próteses, facetas, lentes, harmonização facial e alinhadores invisíveis, com a mais alta tecnologia e lançamentos do mercado. Conta também com a radiografia panorâmica digital, que é feita na hora, proporcionando mais conforto ao cliente, proporcionando mais conforto ao paciente. Todo o tratamento é feito em um só lugar. Conheça mais a New Life Odontologia. Ligue agora 3248-2000, 3248-2000 e agende a sua avaliação. New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. Como é que você tem cuidado da sua saúde? Quão você gosta da sua vida para tratar bem de você mesmo, de você mesma? Hoje, o podcast Propósito, eu recebo a doutora Marielle Malucelli, que estará comigo, ao meu lado, falando sobre diabetes tipo 1, todos os tipos de diabetes. Do meu ponto de vista, eu sou um homem de 50 anos, tenho diabetes tipo 1 desde muito jovem, e a doutora Marielle também, diabética tipo 1. E vamos compartilhar histórias para que você se sinta motivado, especialmente, a cuidar mais de você, da sua saúde. Porque para a gente cuidar bem do próximo, nós precisamos cuidar bem primeiro de nós mesmos. Conhecimento, planejamento, propósito de vida, fé, carreira, tecnologia, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais propósito. Podcast produzido e apresentado por Marcelo Medeiros. Rádio Evangelizar. Foi um bom começo? Começar dessa forma, incentivando as pessoas a se cuidarem mais? É um desafio para os diabéticos, né? Na verdade, a gente recebe o diagnóstico de diabetes, recebe como você deve fazer o tratamento, e aí chega em casa, aí você chega com aquela caixinha também de insulina, vou guardar ela na geladeira. Pois bem, e aí por onde eu começo a me cuidar? Então é um desafio realmente, né? Cuidar da alimentação, da aplicação de insulina para quem usa insulina. Existem diabéticos tipo 2 que também usam insulina, gestantes também, e diabetes tipo 1 que usam basicamente medicamentos, mas também podem usar a insulina no diabetes tipo 2, corrigindo. Como é para uma moça descobrir que tem diabetes? Uma menina, jovem ainda. Eu descobri diabetes no dia do meu aniversário de 18 anos. Então, era muito jovem ainda, tinha recém entrado na faculdade, já estava fazendo nutrição e foi uma sorte isso. Me senti sortuda, na verdade, por estar fazendo a faculdade que era o mais próximo da minha realidade naquele momento, e essa decisão não dependeu do diabetes. Mas a partir do momento que eu descobri que eu fui diagnosticada, ela fez toda a diferença no curso, durante o curso do meu curso de nutrição, o percurso, e assim eu consegui direcionar os estudos e o olhar sempre voltado ao diabetes. E eu sempre tive paixão por cuidar dessa área, dessas pessoas, porque eu passei por fases difíceis no começo do diagnóstico, e eu compreendo que não é fácil. Quando você recebe a notícia, essa novidade, né, que vai mudar a sua vida. Como jovem, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi se eu poderia ter filhos. Meu sonho sempre foi ser mãe, e eu gostava de estudar, de me cuidar, de academia. Eu sempre tive esse olhar para a vida mais saudável, sempre gostei desses alimentos mais saudáveis, a salada, verduras, as frutas. Mas a minha preocupação maior era como seria a minha velhice, se eu poderia ser mãe um dia. E você, então, casou-se e teve filhas. Isso. E tem uma preocupação também que nós, diabéticos, enfrentamos. Eu posso falar por mim? Meu filho terá diabetes? Ele pode receber essa herança genética? Isso passou pela tua cabeça também? Como é que foi? Sem dúvida, esse era o eu tinha receio antes de engravidar por conta dessa dúvida que eu também me questionava. Nós sabemos que o diabetes tipo 1, como é o nosso caso, Marcelo, existem causas prováveis, né?
Uma delas é a genética, então uma das causas pode ser sim genética, o diabetes tipo 1, mas também existe a causa idiopática, né, que é desconhecida. O que é idiopática? Vamos traduzir para o pessoal. Desconhecida. Idiopática significa que é uma causa desconhecida. Então, pode ser um vírus, uma bactéria, algum componente no ambiente, né, que causou uma resposta imunológica contrária ao esperado. Então, o que é o esperado? É esperado que o nosso sistema imunológico combata aquele micro-organismo, aquele vírus, e simplesmente volte à vida normal. Mas, nesse caso, né, nessa possível causa do diabetes, pode ser uma resposta errada do nosso sistema imunológico que atacou as células responsáveis pela produção de insulina do nosso pâncreas. E com isso, elas perderam a sua função, que é produzir insulina. Então, realmente precisamos aplicar a insulina de forma externa, né, para conseguir suprir a função que seria normal do nosso pâncreas. E as pessoas que descobrem o diabetes mais tarde, as mulheres, os homens, já acima dos 30, 40 anos, é possível? Como é que se vive, como é que se convive com o diabetes a partir da maioridade, assim? A partir da maioridade, geralmente é o diabetes tipo 2. Agora eu vou aproveitar e vou puxar o gancho também para o meu amigo Marcelo. E vou perguntar para você, Marcelo, nós nunca conversamos sobre isso, é uma novidade. Eu queria perguntar como foi o seu diagnóstico, qual situação, qual época você vivia, qual era o contexto daquela época a tua percepção sobre o diabetes. Eu imagino que para aquela época, 1974 especificamente, eu sou um homem hoje de 53 anos, sou pai de 3 filhas, e naquela época, 1974, minha mãe descobriu pelo excesso de sede que eu tinha. Eu bebia muita água, muita água. Criança não prefere as coisas mais doces, e eu bebia muita água. Até que um dia, no exame de rotina necessário, descobrimos isso, né? Ela descobriu isso e começou então um tratamento numa época em que não havia tantos recursos para fazer um tratamento adequado para uma criança de 4 anos. Criança de 4 anos vai ao aniversário, adora doce, precisa correr, tem que cuidar com o machucado. E foi um processo de amadurecimento, ou seja, essa disfunção do meu pâncreas, sendo um diabético tipo 1, me fez amadurecer com relação também ao diabetes, a poder entender melhor e até mesmo olhar para pessoas que demonstram alguns sinais e dizer, dá uma olhada no teu diabetes aí, na tua taxa glicêmica para ver se está tudo certo. Mas foi difícil conviver até aqui. Aí a medicina, os laboratórios vão evoluindo, aí nasce a caneta, que é uma caneta, daí vem as bombas. Então, não é fácil. Mas quando a gente se propõe a cuidar, quando a gente tem um propósito na vida e precisa estar bem para o próximo, eu me cuido bastante. Não é legal, às vezes tem uns sustos assim, mas dá para contornar. Especialmente se todos ao meu redor, ao redor das pessoas que são diabéticas, sabem o significado dessa doença para um caso de emergência. É verdade. Sabemos que dentro desse contexto existem várias intercorrências e a gente vê, nós acompanhamos você é uma pessoa que malha bastante, faz exercício físico, se cuida, gosta de se alimentar saudável, né? Tem preferências alimentares saudáveis e hoje usa a caneta de insulina e também o sensor de glicose, que é um tratamento esperado do diabetes. Agora, quando você descobriu naquela época, você também precisava esterilizar a agulha da seringa com água fervendo? Como era? A rotina que recordo, havia uma pessoa que ia até a minha casa para ensinar os meus pais a utilizarem a seringa. E essas seringas com as agulhas, elas vinham numa caixa, num estojo de aço, de metal cirúrgico,
para que pudesse ser esterilizado e não estragasse. As agulhas também, juntamente com as seringas que eram de vidro. Nossa. Eram de vidro e era terrível. Então, uma criança, aí daí você vai, fica adolescente, começa a fase de ir pra praia com os amigos, vai ao parque, vai treinar numa academia, aí as meninas da época, né? Nossa, o que ele tem? Ai, coitadinho. E é óbvio que eu me aproveitei desse coitadinho também, né? Você é muito esperto, né, Marcelo? Um pouco. Você já se deu bem por conta do diabetes? Até agora, a gente falou das dificuldades, não é? Diabetes. Eu quero ver se você se deu bem na Isso é uma boa história pergunta. do diabetes. Me dá bem? Já. Eu sempre fui muitíssimo bem tratado. Sim. As pessoas que não têm um conhecimento amplo e querem cuidar muito de você, isso me deixa às vezes até envergonhado. Um amigo liga e vem, vamos jantar lá em casa, aí tem todo o jantar da família e um pouquinho de salada. E eu falo, olha, tá ótimo. Então sempre cuidam dessa forma. É verdade. Acho que esse é um benefício. Ó. Comprei um sorvete 0 açúcares. E eu considero isso me dá bem. Com certeza. A gente chega na casa de alguém de surpresa, alguma coisa. Puxa, eu tenho uma coisa que eu separei para você. Para você. Não é carinhoso isso? Muito. E, Marielle, e como é para uma moça, dos 18 até os 23 anos, vai passar o verão na praia e usar a bomba de insulina? Quando você começou a usar a bomba de insulina, e eu gostaria que você mostrasse para o pessoal da câmera, acho que dá para fazer assim, claro, a bomba. Com certeza. Vou mostrar. O que é a bomba primeiro, né? Antes, eu vou contar para vocês como foi que eu comecei o meu tratamento. Essa é a bomba de insulina. Hoje, esse aqui é um catéter, né, que conduz a insulina até a conexão. Ele está conectado agora na minha barriga, na pele da minha barriga, então é uma injeção subcutânea muito pequena, a agulha, e ela tem cerca de 2, 3 centímetros, milímetros, não, é muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno, e realmente para aplicar a agulha na pele, né, esse catéter, é como se fosse uma agulha de insulina mesmo. Então é o mesmo tamanho, o mesmo calibre da agulha, não é mais grosso, não. Então, é tranquilo. É tranquilo, né? Eu falo assim... Vamos voltar lá na adolescência. Na adolescência. Quando você ia pra praia, biquíni, e diabética, como é que foi? Como foi? Como é que era? No começo, a minha primeira insulina, hoje eu tô usando a bomba, mas no começo a minha realidade foi diferente, né? Eu usei a insulina NPH e a regular, então elas têm um pico de ação, e quando elas se juntam, quando os picos de ação se encontram, ela realmente despenca a glicemia muito fácil, assim. E, claro, na época eu era estudante, estava no 2º ano da faculdade, não tinha conhecimento e nem experiência em lidar com o diabetes, porque o diabetes exige uma certa... um autocuidado, equilíbrio. Um autocuidado. Quando você está se alimentando, você pensa quanto está a glicemia nesse momento, quanto vou aplicar de insulina, quanto tempo demora para subir. Nós somos verdadeiros matemáticos, né? Tem que ficar fazendo conta. Sabe, lembra da Nazaré, da novela? Quando você está conversando com alguém já aconteceu comigo uma situação de alguém estar conversando comigo na hora do almoço, por exemplo, e eu tô lá no além pensando o quê? Pensando em insulina, minha glicemia tá X, vou comer Y, vou aplicar agora, vai subir, e a pessoa conversando comigo, parece que eu tô pensando em outro mundo. Tem o TDAH, né? O déficit de... Não, eu já ouvi isso. Você tem TDAH? Eu falei, não, só estou fazendo cálculo matemático. Só estou fazendo cálculo. É como se fosse a Nazaré fazendo cálculo matemático, sabe? Pentágono. O pentágono, exatamente. A conta... Peraí, aí coloca o brócolis, aí imagina o brócolis numa balancinha, quanto pesa e calcula... Essa é a vida do diabético. E aí temos aqui o nosso amigo Arnaldo Fraga, que é o coordenador das rádios, e hoje gentilmente está aqui com a gente, fazendo as imagens, fazendo os cortes do nosso podcast. E ele está assustado com essas informações. Então agora, se ele tinha
algum julgamento sobre eu ficar olhando para ele assim? É isso, tá, Cafu? Fazendo cálculos. Dados, muitos dados. São dados, não é TDAH. Não é TDAH. São cálculos matemáticos. Então, isso é muito bacana, conversar com as pessoas que têm diabetes, porque, em geral, todos contam sobre isso e realmente acontece. Essas surpresas. Mas eu tô curioso para saber como era na praia. Tá, vamos porque lá. Eu já vi moças, meninas, adolescentes, já até 23, 25 anos, de biquíni, na piscina, com a bomba, mergulhando e tudo bem. É mesmo? Já vi. Então, nessa época, né, como eu estava falando que eu usei NPH regular, eu tinha muita vergonha de usar qualquer dispositivo e vergonha até de aplicar insulina em público também. Pois bem, depois dessa época que ela tinha o pico de ação, passei por algumas dificuldades, aí trocamos a insulina, trocamos para outro tratamento, né, outra dupla de insulina, outros nomes, mas eram canetas, mesmo assim aplicava no braço. E eu já sabia nessa época da existência da bomba, que eu poderia usar a bomba. E eu era muito jovem, tinha em torno de 19, 20 anos nessa época, e eu nem pensar, eu era resistente, né? O nem pensar é que eu não conseguia me imaginar naquela época usando realmente a bomba por conta da vergonha do quê? Desse fiozinho aqui. E né? não da bomba, porque você anda com um celular, né? Isso. Parece menor que um celular. A bomba é um celular, é um aparelho. Praticamente um celular. Agora, o X da questão é esse É fiozinho. o catéter. É o fiozinho, como a gente mangueirinha. fala. Então, é realmente estranho, ao meu ver, naquela época, usar a bomba por conta disso. E eu demorei anos para usar. Até que conheci o meu namorado. Na época, fazem 17 anos, vejam, fazem quase 20 anos que eu tenho diabetes e 17 anos que eu tô com o meu namorado, que hoje é meu marido, né? Então, foi nessa época que eu comecei a me incentivar. Lembra que eu comentei com você daquele meu medo de ser mãe? Meu desejo de ser mãe? Tadinho, mal ele sabia que eu já estava pensando lá na frente. Ser mãe. Então, vou me cuidar, vou usar o melhor tratamento possível para que eu possa um dia casar e ter filhos e constituir uma família, que era realmente esse o meu desejo. E até a sua primeira filha, essa dúvida, esse receio, ele pulsava no teu coração? A dúvida... Com relação, puxa, será que minha filha também terá? Com certeza, eu tinha essa dúvida também, porque, como nós falamos antes, o diabetes existem duas causas prováveis. Uma delas é desconhecida, então não se sabe o motivo pelo qual se desenvolve o diabetes. Qualquer pessoa pode desenvolver em qualquer idade, apesar de que é mais comum em jovens, né? Em crianças, em bebês, em adultos jovens, mas pode acontecer em qualquer idade. Então, a outra causa do diabetes também pode ser a genética. Então, mesmo o diabetes tipo 1 pode ter também um componente genético. Então, era justamente essa a minha dúvida. É isso que me deixava insegura em ter filhos. Eu confesso para você, Marcelo, que eu sempre tive uma fé inabalável em Nossa Senhora. Ela conduziu em todos os momentos. E eu falo isso como testemunho até, porque tudo na minha vida que eu consegui foram novenas, foram muita fé com Nossa Senhora, uma ligação muito forte com ela, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Jesus das Santas Chagas também, muita oração. Então, enfim, sempre com oração. Na verdade, eu sempre tive medo, porém, esse medo nunca me deixou paralisada por esse motivo. Então você ficou gestante novamente da sua segunda filha. Era o mesmo medo? Era o mesmo medo, sim. E eu fiz novenas para Nossa Senhora. Eu sabia que ia dar tudo certo e, de fato... E deu tudo certo. Elas são saudáveis, são completamente saudáveis, crianças... E nós somos saudáveis também. Ah, somos. Claro. Você, diabético, pode ser saudável. Basta ter um propósito, que é cuidar bem de você. Como é que as pessoas que descobrem assim... de forma abrupta, já mais velhas, já aos 40 anos. É um impacto. E agora? É sentença? O que eu faço? Como é que você acompanha essas pessoas? Como é que você vê?
Para mim é um desafio. Eu gosto muito de atender essas pessoas porque são pessoas que já tentaram vários tratamentos, vários estilos na alimentação. Falando assim de nutrição e diabetes, nós temos várias possibilidades, né? Existe a alimentação mediterrânea, a alimentação low carb, existem pessoas que usam mais gorduras, né, do que carboidratos para controlar a glicemia, porém tem picos. Tem pessoas que buscam perder peso e controlar o diabetes, tem pessoas que precisam ganhar peso com diabetes. Então são características diferentes e isso me fascina. Eu gosto muito de atender adultos que já tentaram várias situações, tiveram dificuldades, porque eu gosto, porque é um desafio e eles trazem essa dificuldade, né, que eles passaram tantos anos para que possamos resolver juntos. Seria um problema até ali. Até ali, isso. Nós sabemos, como nutricionista, que é possível se cuidar, é possível viver saudável. Eu confesso que isso me fascina. Eu adoro poder ajudar essas pessoas. O meu desejo sempre era, puxa, eu vou treinar hoje para poder comer tal coisa. Sim. E eu perdi isso. Isso vai se perdendo com o tempo. E eu sempre tive a curiosidade de saber como uma pessoa que não tem um equilíbrio com o corpo, que não pensa no corpo, convive com diabetes. Deve ser muito difícil, né? É verdade, é difícil mesmo. Nós fazemos trocas com diabetes. Então, nós trocamos a dúvida, a incerteza do futuro pelo uso da bomba. Vou usar essa mangueirinha? Essa mangueirinha. Esse catéter, vou usar, mas eu vou trocar esse meu medo pela certeza, né? Pela maior chance de ter uma vida saudável até o fim. Assim como a alimentação. Eu vou trocar aquele bolo de chocolate, aquele alimento que for, mesmo sendo não proibido, não é proibido, né? Mas eu vou trocar, escolha. Vou fazer essa escolha, mas em benefício da minha saúde, em benefício do meu exame que vai ser normal, em benefício da minha qualidade de vida. Então, são escolhas sempre. Se falando de diabetes, são escolhas. E é muito importante as pessoas com diabetes terem em mente de que nada é proibido. Isso é muito importante, porque isso ajuda, inclusive, no tratamento. Quanto mais nós pensamos, nós focamos a nossa atenção no que nós não podemos comer, de fato, maior vontade vamos sentir, né? Porque o nosso cérebro trabalha dessa forma. É igual na educação às crianças, o não significa um incentivo a realmente praticar aquilo que é errado, né? Aquilo que não é certo. Então, em consultório, eu trabalho isso bastante também com os pacientes em relação às quantidades. E isso é uma das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. E não é importante nós controlarmos, algumas vezes, em algumas situações, o tipo de alimento, mas sim a quantidade. É uma escolha, é uma substituição. É uma substituição. Eu, sinceramente, prefiro não fazer substituições. Eu abro mão, não me faz falta. É muito comum isso, o não fazer falta também. Não me faz falta o bolo, o pudim, não me faz a menor falta. É um hábito também. É um hábito. Existem vários fatores. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. Existem vários fatores que ajudam nessa preferência alimentar. Me permita, você me olhou e falou assim, eu estava pensando, eu imaginei que você estivesse fazendo cálculo matemático para saber quanto que eu poderia comer de bolo, pudim, ou você mesma. Então, por favor. Sabe que foi um tema até no nosso programa, no último programa da segunda-feira, Quem Ama Se Cuida. Nós falamos sobre isso também, sobre fazer essas escolhas, né? Qual quantidade eu posso consumir de alguns alimentos sem interferir na glicemia. Então, nós podemos sim escolher alguns alimentos ou se não levar para a festa também. Isso nós comentamos, preparar uma pequena marmita e leva até a festa. E outra... Agora eu vou dar uma dica de nutricionista, nunca deixar de fazer um lanche, um pequeno lanche, antes de ir nessa festa de aniversário. Antes Isso é um fator festa, que né? ajuda a controlar a quantidade também. Antes da festa, antes da academia, antes de ir à missa, antes de ir para casa de algum amigo, antes do almoço, um lanche. Enfim, são várias possibilidades que mantêm a glicemia, a taxa glicêmica
como nós conhecemos, de maneira controlada. Isso, é uma preparação, Uma preparação. Antes do evento. E também não vá ao mercado com fome. Ah, com certeza. Isso é Quem nunca? Né, Marcelo, passou vontade. deixa eu te perguntar. Sabemos que você se cuida. Agora, quando você vai ao mercado, você lembra de fazer um lanche? Ou quando você esquece de fazer um lanche, puxa, eu tô sentindo muita fome. Como você faz? Eu pego uma banana, vou até o caixa, pago, como lá fora e volto. Jura? Eu juro pra você. Come a fruta antes de fazer as Os compras. meus colegas, meus amigos do trabalho já sabem. Eu trago banana e tá tudo certo. Eu me viro bem com uma banana. Ah, que bom. A banana é ótima para corrigir a hipoglicemia também. A hipo. Uhum. Qual é a diferença de hiper para hipo? Vamos explicar pro pessoal. A hipoglicemia é quando a glicemia está abaixo de 70. Então, a glicemia está abaixo do normal. E aí, pode começar a sentir tremores, suor, calafrios, né? Ficar com a memória mais esquecida. E essa memória esquecida também, você vai num pico de hipoglicemia, né? Numa queda brusca, numa baixa, perdão. Você vai apagando, assim. Vai sentindo um sono e vai apagando. E apaga. E o apagar é muito perigoso. Muito perigoso. A correção tem que ser imediata. E a sensação é a mesma para mim e para você. A sensação de hiper e de hipo, elas são iguais. Para mim são diferentes, Marcelo. Realmente a individualidade no Perfeito. diabetes é maravilhosa. Cada pessoa que vem comentar comigo em consultório, vem falar, os relatos das pessoas, né, em consultório são diferentes de hipo e de hiper. Em geral, os de hipo são parecidos e em geral os de hiper são parecidos, né? Tem o horário certo dela. Ela aparece do nada. E aí eu preciso corrigir muito rapidamente. E infelizmente mesmo, para que eu corrija rapidamente a minha taxa, a minha baixa glicêmica, é um refrigerante, aquelas garrafinhas pequenas de refrigerante. Eu detesto refrigerantes. E me sinto mal quando tomo, porque não tenho hábito. Hiper é algo muito parecido com a hipo, as sensações, começa a suar, tremor, a vista fica muito turva, embaçada, da mesma forma que a hipo, e aí eu tenho que ficar aferindo e fazer a aplicação das unidades, que é como nós conhecemos, as unidades da caneta de insulina. Essa caneta é uma caneta que é fornecida também nos postos de saúde. Todos os diabéticos comprovadamente têm direito a receber essas canetas. Infelizmente não é o meu caso. E é uma aplicação. É a insulina basal, que são X unidades logo ao acordar, e depois as correções. Em muitos dias, pela prática dos esportes, eu não me sinto... Não é necessário ficar corrigindo. Ela se corrige. Então, as sensações são muito parecidas. São parecidas. Agora, no meu caso da hipoglicemia, eu começo a sentir formigamento nas mãos. Formigamento? Não é formigamento quando... Sim, aquele formigamento quando fica parado. Relaxado. Como se fosse um choquinho. Um choque. Parece um choquinho. Eu sinto nas mãos. Nossa, totalmente diferente. E eu sinto também um calorão. Calor? Um calorão. Nossa. Eu suo muito na hipoglicemia, até hoje. E isso é comum, o realmente suor, o tremor. São sensações muito individuais, né? São. Então, quando eu sinto esse calorão, principalmente no rosto, eu não sei como vai ser quando eu estiver na menopausa, porque se as pessoas contam na menopausa que sentem um calorão, imagina só eu com esse calorão na hipoglicemia e menopausa, né? Vai ser vai precisar vai reaprender a aprender a se conhecer novamente. Com certeza. É um desafio. Mas, em geral, é esse calorão que me chama a atenção na hipoglicemia. E quando eu estou na academia,
é muito comum esse sintoma da hipoglicemia durante o exercício físico, né? Então, eu sinto aquele sintoma bem clássico da função do carboidrato, que me faz lembrar as primeiras aulas da faculdade. Qual é a função do carboidrato no nosso corpo? É nos dar energia física, energia motora, energia de explosão, energia para correr, para caminhar, para subir uma escada, para fazer exercícios físicos. Tudo isso é função realmente dos carboidratos que nos trazem essa energia. Então, na academia, quando eu estou fazendo um exercício, eu começo a sentir fraqueza para levantar algum peso. E eu vou olhar na bomba ou vou medir a glicemia e realmente pode estar baixa. Isso é bem comum acontecer. Muitas vezes eu já vou olhar a bomba sabendo que eu estou com hipoglicemia e não... E ela vai corrigir normalmente, né? E já vou corrigindo. Eu tenho meus sachês de glicose, tenho sachês de carboidrato, que são mais facilmente absorvidos. É claro que cada existe um carboidrato que melhor se adapta, né? E dependendo do horário também, olha, na academia eu prefiro usar o sachê da marca tal, do produto, de um determinado produto, ou no carro gosto de usar uma banana, ou no trabalho gosto de usar uma bolachinha. Então, cada pessoa com diabetes começa a criar um estilo próprio de tratamento, né? Por isso é bacana, assim, o papel de ter um profissional ao lado, um nutricionista, porque pode ajudar nessas escolhas, na orientação, né? E na indicação também dessas melhores escolhas em cada momento. E vamos desmistificar aqui o aparelho de aferição da glicemia nos dedos e do sensor. Porque eu já ouvi de amigos, quantas vezes eu fazendo a medição, ele pergunta, quantas vezes você se aplica? Eu falei, não estou aplicando, estou medindo. E o sensor, ele tem o aplicativo no celular, né? Eu posso mostrar aqui como é que funciona. É um sensor, também se você quiser explicar, por favor. O sensor o Libre? Libre. É um sensor, uma espécie de um botãozinho pequeno, né? Uhum. Bem pequenininho. E você aplica ele na pele, é indicado pelo fabricante que você coloque nessa região. O meu está aqui nessa região, mas temos um amigo aqui na obra Evangelizar. Ele me indicou, inclusive, ele também diabético, ele me indicou, na época era muito caro e agora ficou um pouco mais acessível. E outro dia, numa reunião com ele, eu olhei para ele e estava bem aqui, nessa parte da frente. Ele falou, meu médico falou que daqui até o joelho você pode colocar onde você quiser. Em qualquer lugar. E eu não sabia. Mas assim, eu sigo o que o fabricante diz. eu leio o manual, sabe? Sim. Então, aí o que acontece? Eu abro o aplicativo aqui e aí eu passo o celular e aí eu vou mostrar aqui para essa câmera, ver se dá certo aqui para mostrar, ó. Glicose dentro do intervalo. Dentro do intervalo. Isso. Então tá tudo bem. Então é até bacana porque assim, essa curva, né, é o valor da glicemia que está acontecendo naquele momento. Então aqui muito provavelmente o Marcelo estava em repouso, sem refeição. Pode mostrar para essa câmera aqui. Isso. Depois... Pode aproximar mais aqui. Isso, aí. Aqui. Aí depois, muito provavelmente ele se alimentou. Pode ser uma banana. O que você comeu aqui, Marcelo? Comi 2 fatias de pão integral. Pão integral. Com nada, torrado, e um copo com café com leite. Faz todo sentido, ó. Faz até sentido o pico que ele fez. É muito comum isso acontecer. Exatamente dessa forma. Então, ele estava seguindo uma glicemia constante, depois subiu após a refeição e caiu, né? Caiu depois da correção de acordo com os carboidratos que ele comeu. Então, o Libre, esse botãozinho, né, que nós chamamos, ele funciona dessa forma. Ele guia qual vai ser a tua glicemia naquele momento e qual a tendência também naquele momento, se a glicemia está caindo ou não. E uma coisa bem interessante, até eu aproveito para explicar aqui, que quando nós fazemos a ponta de dedo, o Marcelo até me perguntou qual é a diferença da ponta de dedo e do sensor. Então, quando nós medimos a ponta de dedo, vou medir agora, e deu ali 150.
Então, nós não sabemos se 150 está subindo, se está caindo ou se está estável. E a grande cereja do bolo de usar o sensor de glicose é esse. Ele auxilia no tratamento porque ele orienta as nossas escolhas. Se está 150, mas está caindo... Que é o meu caso agora. Está próximo da hora da alimentação. Isso mesmo. Do meio do dia. Agora o Marcelo já vai ficar atento. Olha, pode ser que a glicemia caia até chegar numa hipoglicemia ou não. Ou pode ser que estabilize. E aí não vou permitir que isso aconteça, vou me alimentar antes. Isso já prevendo, mesmo. fazendo cálculos para que não... É uma vida tranquila. Ele antecipa as nossas escolhas, na verdade, para orientar qual vai ser o próximo passo. É um radar, é uma bússola. É uma bússola. Uma bússola. E hoje, qual o passo a passo? A pessoa descobriu que é diabética. Qual é o passo a passo hoje para uma pessoa? Hoje, com diabetes, a primeira escolha é sempre seguir a orientação do endócrino. O endocrinologista é ele que vai realmente indicar o tratamento, qual vai ser o tipo de insulina, qual a insulina vai usar naquele momento, se vai usar bomba, se vai usar caneta. Enfim, existem muitos tratamentos no diabetes, né? No diabetes tipo 1, que nós estamos falando, mas sempre a escolha, a orientação vai ser do profissional. Então é importante confiar no profissional e nunca se automedicar, porque cada insulina funciona diferente uma da outra. Ele tem picos de ação diferentes, ele exige horários de alimentação diferentes, porções diferentes. Então, claro que basicamente é alimentação saudável. Mas é importante, às vezes, seguir horários. Existem tratamentos no diabetes que exigem refeições a cada 3 horas. E existem outros tratamentos que não exigem alimentação a cada determinado horário, né? Então, tem uma liberdade um pouco maior para se alimentar. Isso tudo vai ser definido na consulta com o médico. E aí, geralmente funciona dessa forma. E aí o médico encaminha para nutricionista, que é de confiança dele ou dela, para que o nutricionista guie nessas escolhas. Olha, então vamos comer a cada 3 horas? Quais alimentos vamos escolher? Ou vai ser uma alimentação mais livre, uma contagem de carboidratos? Então, quais alimentos também escolher nesse momento? Aí depois, vamos seguindo com atividade física, com orientação de acordo com os alimentos que foram sugeridos, né? E seguindo o tratamento da insulina mais adequado, que foi indicado pelo médico também. Em 2020, nós fomos impactados com a pandemia global e isso afetou a vida de muitas pessoas no mundo inteiro, com comorbidades, e o diabetes é uma comorbidade grave. E muita gente sofreu muito, está sofrendo ainda agora, além dos que perderam a vida, e em função da necessidade de fazer a correção, porque o vírus ele atacava diretamente as nossas vulnerabilidades. Ou seja, no meu caso, o Covid foi direto na minha maior vulnerabilidade, que é ser diabético. Como é que está o histórico disso hoje? Hoje, realmente existe uma tendência, as pessoas que tiveram Covid, de ter uma facilidade no desenvolvimento do diabetes. Então, aumentaram os casos, isso é fato, né? O que vai acontecer? Vamos ficar de olho realmente nos sintomas e fazer sempre os exames de rotina, nunca fugir dos exames, porque são eles que vão direcionar qual vai ser o próximo passo dali para frente. Na verdade, se o indivíduo vai desenvolver diabetes ou não, isso não depende de nós em alguns momentos, né? Porque existem muitas causas. Lembra que nós falamos, né? É uma causa multifatorial. Então, são muitas causas possíveis, né? Que podem provocar o desenvolvimento da doença. Mas o que depende de nós é realmente as nossas escolhas. Então, lembrando de uma palavra do médico que me trouxe o diagnóstico do diabetes, o Dr. Osmário, do interior do Paraná, em Guarapuava, ele me falou assim: Marielle, agora você já está na faculdade de nutrição, você gosta de vida saudável, o diabetes chegou para você para mostrar que você vai precisar ser saudável para sempre. Então, existem momentos de altos e baixos, né, em todas as pessoas, de acordo com o momento que se está passando, mas, em geral, as escolhas saudáveis são o que vão
salvar você, vão proteger você. E foi o que me salvou, ter tido escolhas saudáveis durante a pandemia. A prática do esporte, manter a glicemia equilibrada, mas foi difícil. É um desafio, né? Foi um desafio para os médicos, para o hospital, para todos. A possibilidade a chance era mínima. A chance de contrair o Covid para as pessoas que já têm diabetes é muito maior. Muito maior. E a chance de se recuperar tendo sido contaminado é muito maior também. Com certeza. Ou seja, tudo passeia dentro da mesma possibilidade, do mesmo propósito, que é ter uma vida saudável. É possível, sim, viver de maneira saudável, de forma generosa com você mesmo, para que você seja generoso com as outras pessoas. Isso, e sempre lembrando do nosso do cuidar de nós mesmos, né? Afirmando mais uma vez o nome do nosso programa, quem ama se cuida. É porque para amar a Deus, nós precisamos, foi um dos primeiros mandamentos de Deus, nós precisamos amar as pessoas ao nosso redor, a nossa família. Mas para que nós possamos cuidar deles, ajudar as pessoas que estão próximas, é preciso primeiro se amar, né? Então, todas as segundas-feiras, a partir das 6 horas da tarde, na Rádio Evangelizar, para todo o Brasil, via satélite, e para quem é da região de Curitiba, região metropolitana, 99.5. Para Santa Catarina, temos o dial 90.9. E na internet para o mundo. É uma característica do podcast a gente encerrar pedindo uma música, tocando uma música para você. Que música que você quer ouvir agora? Uma música. E por quê? O que ela representa? Tô aqui pensando, poxa vida, existem tantas músicas, né? Eu adoro música. Qual é a música Nesse momento. agora que a gente vai ouvir? Aquela música do Titãs, quem espera que a vida seja feita de ilusão. Qual é o nome? É preciso saber viver. É preciso saber viver. Acho que nenhuma música ia combinar melhor nesse momento Titãs. do que Titãs. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Adorei o bate-papo de hoje. Foi sensacional. Obrigado. Podcast Propósito. Apoio cultural. New Life Odontologia. Qualidade e profissionalismo.